Eu trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família rica, e o que aconteceu naquela noite, quando o patrão disse limpa o chão e vai para o quarto depois, hoje você é toda minha, mudou minha vida para sempre. O que descobri depois sobre aquela família destruiu tudo que eu achava que sabia. Se você está me assistindo agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está me acompanhando. Essa é uma história que eu guardei por mais de 30 anos e agora preciso contar. Meu nome é Cristina, tenho 61 anos hoje, mas quando essa história começou, eu tinha apenas 29. Era o ano de 1993 e eu estava recomeçando minha vida depois de um divórcio doloroso. Tinha 2 filhos pequenos, o Rafael de 7 anos e a Juliana de 5, e precisava desesperadamente de um emprego que pagasse bem o suficiente para sustentar minha família. Morávamos num bairro simples em São Paulo, Zona Leste, num sobradinho alugado que minha mãe, Dona Helena, tinha conseguido para a gente. Ela cuidava das crianças enquanto eu saía para trabalhar, e sem ela eu não teria conseguido sobreviver àqueles tempos difíceis. Foi através de uma conhecida da igreja, a Dona Marta, que consegui a vaga na casa dos Almeida. Eles moravam no Morumbi, num casarão enorme com piscina, jardim, garagem para 4 carros. A Dona Marta tinha trabalhado lá por 15 anos, mas estava se aposentando e me indicou para a dona da casa. Lembro do dia da entrevista como se fosse ontem. Peguei 2 ônibus e um metrô, gastei quase 2 horas no trajeto, cheguei suada e nervosa naquela casa imponente, com portão elétrico e interfone. A Dona Elisa me recebeu na sala de estar. Era uma mulher alta, magra, cabelos loiros tingidos. Devia ter uns 40 e poucos anos. Usava um conjunto de linho bege, joias discretas mas caras, unhas perfeitas. Tinha aquele ar de quem nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida, de quem tinha nascido em berço de ouro e continuado ali. Ela me olhou de cima a baixo, avaliando, julgando, decidindo se eu servia ou não. A Dona Marta falou bem de você, ela disse, sentando numa poltrona de couro enquanto eu ficava de pé, sem saber se podia sentar também. Disse que você é trabalhadora, honesta, discreta. São essas as qualidades que procuro numa funcionária. Aqui é uma casa de família, nós valorizamos privacidade e respeito. Sim, senhora, respondi, com a voz trêmula. Pode confiar em mim. Você tem filhos? Ela perguntou, folheando uma revista que estava na mesinha de centro. Tenho 2, um menino e uma menina. E quem cuida deles enquanto você trabalha? Minha mãe, senhora. Ela mora comigo. Dona Elisa assentiu, parecendo satisfeita. Ótimo! Porque aqui o horário é integral, de segunda a sábado. Você entra às 7 da manhã e sai às 7 da noite. Aos domingos você folga. O salário é R$ 2.500, mas vale transporte e cesta básica. Aceita? R$ 2.500. Era mais do que eu ganhava em qualquer outro emprego que tinha tido. Era a solução para todos os meus problemas financeiros. Era a chance de dar uma vida melhor para meus filhos. Aceito sim, senhora. Ela sorriu, mas era um sorriso frio, sem calor. Ótimo. Você começa na segunda-feira. A Dona Marta vai passar o fim de semana te ensinando a rotina da casa. Preste atenção em tudo que ela disser. Eu não gosto de repetir orientações. Passei aquele fim de semana na casa dos Almeida, seguindo a Dona Marta por todos os cômodos enquanto ela me explicava como tudo funcionava. A casa tinha 3 andares, 6 quartos, 5 banheiros, uma cozinha enorme, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, escritório, lavanderia, área de serviço. Tinha mais cômodos do que eu conseguia memorizar. Dona Marta me mostrou onde ficavam os produtos de limpeza, como a Dona Elisa gostava que as toalhas fossem dobradas, qual detergente usar na louça fina, como passar as camisas do Dr. Fernando sem deixar marcas de ferro. O Dr. Fernando era o marido da Dona Elisa, empresário, dono de uma construtora grande.
Eu o vi apenas de relance naquele fim de semana. Um homem alto, ombros largos, cabelos escuros com alguns fios brancos, uns 48 anos talvez. Ele entrou na cozinha enquanto a dona Marta me explicava como fazer o café da manhã. Pegou uma maçã da fruteira, me olhou rapidamente e saiu sem dizer nada. Mas eu senti o olhar, senti o peso dele, a forma como seus olhos percorreram meu corpo de cima a baixo, demorando-se mais do que seria apropriado. Cuidado com ele, Dona Marta sussurrou assim que ele saiu. Ele é daqueles que gosta de olhar, mas se você não der abertura, não responder, ele não passa disso. Só não fique sozinha com ele se puder evitar. Aquelas palavras plantaram uma sementinha de medo em mim, mas eu tentei ignorar. Precisava daquele emprego. Não podia me dar ao luxo de ser exigente, de ter medo. Muitas patroas eram ciumentas, viam ameaça onde não tinha. Eu era uma mulher simples, sem beleza especial, mãe de 2 filhos, divorciada. Não representava perigo para ninguém. Os Almeida tinham 2 filhos também. O Leonardo, de 16 anos, um menino alto, magro, tímido, que passava o dia todo trancado no quarto jogando videogame. E a Mariana, de 12 anos, uma menina bonita, mas mimada, que tratava todo mundo com aquela arrogância de quem nunca ouviu um não. Na vida, ela jogava as roupas no chão, deixava o quarto bagunçado de propósito, derramava coisas só para me ver limpar. Eu engolia seco e limpava, porque era meu trabalho, porque eu precisava. Minha rotina começava às 6:30 da manhã. Quando eu acordava, tomava banho, arrumava meus filhos, deixava eles com minha mãe e pegava o primeiro ônibus. Chegava na casa dos Almeida às 7 em ponto, entrava pela porta dos fundos, vestia meu uniforme azul claro e começava. Preparava o café da manhã da família, colocava tudo na mesa da sala de jantar, esperava eles comerem, lavava a louça. Depois limpava os quartos, trocava as roupas de cama, aspirava os tapetes, tirava o pó dos móveis, preparava o almoço, servia, lavava a louça de novo. À tarde, passava roupas, organizava armários, limpava banheiros. No final do dia, preparava o jantar, servia, lavava a louça mais uma vez, arrumava a cozinha e finalmente ia embora. Era exaustivo. Meus pés doíam, minhas costas doíam, minhas mãos ficavam rachadas de tanto produto de limpeza. Mas o salário vinha no dia certo, a cesta básica era farta e eu conseguia pagar o aluguel, as contas, comprar roupas novas para as crianças. Valia a pena o sacrifício. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma todas as noites. Quando finalmente chegava em casa, abraçava meus filhos e caía de cansaço na cama. Dona Elisa era exigente, mas distante. Ela passava a maior parte do dia fora de casa, em salões de beleza, academias, almoços com amigas, compras. Quando estava em casa, ficava trancada no quarto ou na sala de TV falando ao telefone, vendo novela, folheando revistas. Raramente falava comigo além do estritamente necessário. Apenas me chamava quando queria reclamar de alguma coisa. As toalhas não estão dobradas direito. A comida está sem sal. Tem poeira naquela estante. E eu pedia desculpas, consertava, tentava fazer melhor. O Dr. Fernando era diferente. Ele trabalhava muito, saía cedo, voltava tarde, mas quando estava em casa, ele me procurava. Não de forma óbvia, não de forma ameaçadora, era sutil. Ele aparecia na cozinha enquanto eu preparava o jantar, apoiava-se no balcão, me fazia perguntas. Como foi seu dia, Cristina? Seus filhos estão bem? Você está se adaptando aqui? A voz dele era suave, amigável, mas havia algo por baixo, algo que me deixava desconfortável. Eu respondia com monossílabos, continuava trabalhando, evitava olhar nos olhos dele. Mas sentia a presença dele, o cheiro do perfume caro, o calor do corpo grande perto de mim. E sentia os olhos dele, sempre os olhos dele, me seguindo enquanto eu me movia pela cozinha. Uma noite, algumas semanas depois que comecei a trabalhar lá, eu estava lavando o chão da cozinha. Era quase 7 da noite.
horário de eu ir embora, mas tinha derramado o suco de laranja mais cedo e não tinha tido tempo de limpar. Estava de joelhos, esfregando o piso com força, quando ouvi passos atrás de mim. Olhei para trás e era ele. Doutor Fernando? Parado na porta, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Trabalhando até tarde, Cristina? Ele perguntou entrando na cozinha, fechando a porta atrás de si. Só terminando aqui, doutor. Já tô indo embora. Ele se aproximou, ficou de pé ao meu lado, olhando para baixo enquanto eu continuava esfregando o chão. Você trabalha muito, é muito dedicada. Minha esposa teve sorte de te encontrar. Obrigada, doutor, respondi, sentindo o coração bater mais rápido. Terminei. Já pode usar a cozinha. Levantei, torci o pano na pia, me virei para sair, mas ele estava bloqueando o caminho, não de propósito, ou talvez sim. Ficamos parados muito perto um do outro e eu senti o cheiro de uísque no hálito dele. Ele tinha bebido. Com licença, doutor, falei, tentando passar. Ele não saiu do caminho. Apenas me olhou, aqueles olhos escuros fixos nos meus, e disse algo que fez meu sangue gelar. Limpa o chão e vai para o quarto, depois. Hoje você é toda minha. Eu congelei, não conseguia acreditar que tinha ouvido aquilo, que ele tinha dito aquilo. Meu cérebro se recusava a processar. Desculpa, doutor, perguntei, a voz tremendo. Ele sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso de quem sabe que tem poder, que pode fazer o que quiser. Você me ouviu, Cristina, e sabe que não pode recusar. Não se quer manter esse emprego. Não se quer que eu continue pagando tão bem. As lágrimas queimaram nos meus olhos, mas eu não deixei cair. Não ia dar a ele essa satisfação. Eu preciso ir para casa, doutor. Meus filhos estão me esperando. Seus filhos vão te esperar mais meia hora. Ele deu um passo mais perto. Não vou te machucar. Só quero um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho. Minha esposa não me toca faz meses. E você é tão bonita, tão... Eu não deixei ele terminar. Empurrei ele com força e corri. Corri pela cozinha, pelo corredor, pela porta dos fundos. Nem parei para pegar minha bolsa. Só corri, com o coração disparado. As lágrimas finalmente caindo. O medo me engolindo inteira. Peguei o ônibus ainda tremendo, ainda sentindo aquele olhar, aquelas palavras, aquela ameaça. E naquela noite, deitada na minha cama, eu sabia que minha vida tinha acabado de mudar. E não para melhor. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, ouvindo minha mãe roncar no quarto ao lado, os sons da rua lá fora, os cachorros latindo, e não conseguia parar de pensar nas palavras do Dr. Fernando. No jeito que ele tinha me olhado, na certeza na voz dele quando disse que eu não podia recusar, como se eu fosse objeto, propriedade, algo que ele podia usar quando quisesse. Pensei em não voltar. Em simplesmente não aparecer na segunda-feira, em procurar outro emprego, em recomeçar de novo, mas então olhei para o relógio na mesinha de cabeceira, para as contas empilhadas ao lado dele. Aluguel, luz, água, gás, escola das crianças, mercado, R$ 2.500. Era o que pagava tudo isso e ainda sobrava um pouco. Onde mais eu ia conseguir esse dinheiro? Quem ia me contratar pagando esse valor? Eu não tinha estudo, não tinha qualificação, não tinha opções. Minha mãe percebeu que algo estava errado. No domingo à tarde, enquanto eu preparava o almoço, ela entrou na cozinha e fechou a porta. O que foi, filha? Você tá estranha desde sexta. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Nada, mãe. Só cansaço. Não me engana, Cristi. Eu te conheço desde que você nasceu. Sei quando tá escondendo algo. Foi alguma coisa com os patrões? Pensei em contar. Pensei em desabafar, em dividir aquele peso que estava me sufocando. Mas o que minha mãe poderia fazer? Ela já fazia tanto por mim, cuidando das crianças, ajudando com as despesas quando podia. Não ia jogar mais um problema nas costas dela. O Dr. Fernando tentou alguma coisa comigo, falei finalmente sem olhar para ela. Mas eu saí de lá, não deixei ele fazer nada.
Minha mãe ficou pálida. Que tipo de coisa? Você sabe que tipo? O tipo que patrão sempre tenta com empregada. Sequei as mãos no pano de prato. Mas eu não vou deixar, vou ter cuidado. Vou evitar ficar sozinha com ele. Ela balançou a cabeça preocupada. Cristina, isso pode acabar mal. Homem assim, quando é rejeitado, fica perigoso. Pode te demitir, pode inventar que você roubou alguma coisa, pode te ferrar de todas as formas. Eu sei, mãe, mas o que eu faço? Larga o emprego e volta a passar fome? Porque é isso que vai acontecer se eu sair de lá. A gente não tem para onde correr. Ela me abraçou, apertado, e eu senti o cheiro de sabão em pó e creme de pentear que sempre me lembrava da infância. Você vai tomar cuidado, muito cuidado. E no primeiro sinal de que a coisa tá ficando feia de verdade, você sai de lá. Entendeu? Dinheiro a gente arranja, mas você, eu não posso substituir. Na segunda-feira, voltei para a casa dos Almeida com o coração na boca. Entrei pela porta dos fundos como sempre, vesti o uniforme, comecei a preparar o café da manhã. Minhas mãos tremiam enquanto cortava as frutas, torrava os pães, fazia o suco de laranja. Cada som de passos no corredor fazia meu coração disparar, achando que era ele. Mas ele não apareceu no café da manhã. Quem desceu foi apenas a dona Elisa e a Mariana. O Leonardo ainda dormia, como sempre, e o doutor Fernando tinha viajado a negócios, segundo a dona Elisa comentou distraidamente enquanto passava manteiga no pão. Vai ficar fora a semana toda. Senti um alívio tão grande que quase chorei ali mesmo, na cozinha. Uma semana inteira sem ter que vê-lo, sem ter que desviar dos olhares dele, sem ter que ficar com medo. Uma semana para pensar, para planejar, para decidir o que fazer. Aquela semana passou rápido. Trabalhei com mais tranquilidade e consegui até conversar um pouco com a dona Elisa, que estava estranhamente mais simpática. Ela me perguntou sobre meus filhos, sobre onde eu morava, sobre minha vida. Não era interesse genuíno, eu sabia disso. Era aquele tipo de conversa que patroa faz com empregada para se sentir boa pessoa, para poder se olhar no espelho e pensar: sou legal, trato bem minhas funcionárias. Mas eu respondia educadamente, sorria quando apropriado, mantinha a distância respeitosa que ela esperava. E aos poucos, fui percebendo que Dona Elisa era infeliz, profundamente infeliz. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importava. O marido mal falava com ela, passava mais tempo no escritório ou viajando do que em casa. Os filhos eram distantes, viviam em seus próprios mundos. Ela enchia o vazio com compras, salão, academia, amigas que provavelmente eram tão superficiais quanto ela. Na quinta-feira, enquanto eu passava roupa na lavanderia, a Mariana entrou. Ela estava chorando, coisa rara, porque aquela menina era dura como pedra, nunca demonstrava fraqueza. Sentou num banquinho no canto, abraçou os joelhos e ficou ali soluçando baixinho. Mariana? Chamei suavemente. Tá tudo bem? Não tá nada bem, ela respondeu, a voz engasgada. Nada nessa casa tá bem. Você quer conversar sobre isso? Ela me olhou, os olhos vermelhos, o rímel escorrido. Por que você ia querer ouvir? Você é só a empregada. Aquilo doeu, mas eu não deixei transparecer. Às vezes a gente precisa conversar com alguém que não vai julgar, alguém que não tem lado nessa história. Ela hesitou, depois começou a falar. Contou que os pais brigavam todas as noites, que ela ouvia através das paredes gritos, xingamentos, coisas quebrando, que a mãe acusava o pai de ter casos, de gastar dinheiro com outras mulheres, que o pai acusava a mãe de ser fria, de só se importar com aparências, que o Leonardo tinha parado de sair do quarto porque não aguentava mais o clima pesado da casa, e que ela, Mariana, se sentia sozinha, invisível, como se ninguém ligasse se ela existia ou não. Sinto muito, falei, quando ela terminou. Ninguém merece viver assim, especialmente uma criança. Eu não sou criança, ela retrucou, mas sem convicção. Tenho 12 anos. 12 anos ainda é criança, Mariana.
E você merecia ter uma família que te fizesse sentir amada, segura, importante. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Você tem filhos, né? Eles são felizes? Pensei nos meus filhos, no Rafael sempre sorrindo, na Juliana cantando pela casa, na forma como eles me abraçavam quando eu chegava em casa. A gente não tem muito dinheiro. A gente mora numa casa pequena, simples, mas eles sabem que são amados, sabem que eu faria qualquer coisa por eles, e acho que isso é o que importa. Mariana assentiu, pensativa. Acho que eu preferia ser pobre e amada do que rica e sozinha. Aquela conversa mudou algo entre mim e Mariana. Ela parou de ser tão cruel, de bagunçar de propósito, de me tratar como se eu fosse invisível. Às vezes até me ajudava, pegando os pratos sujos e levando para a cozinha, arrumando a própria cama. Eram gestos pequenos, mas significavam muito. O Dr. Fernando voltou na segunda-feira seguinte. Eu estava na sala de jantar, limpando a mesa depois do café da manhã, quando ouvi a porta da frente se abrir, a voz dele cumprimentando a Dona Elisa. Meu corpo inteiro ficou tenso. Comecei a limpar mais rápido, querendo terminar e sair dali antes que ele me visse. Mas ele entrou na sala de jantar, parou na porta, me olhou e sorriu. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia, Cristina. Com saudades? Bom dia, doutor, respondi sem olhar para ele, continuando a limpar. Ele entrou, fechou as portas de correr que separavam a sala de jantar da sala de estar. Meu coração disparou. A gente precisa conversar sobre sexta-feira passada. Não tem nada para conversar, doutor. Já passou. Ele se aproximou, ficou do outro lado da mesa. Você me deixou numa situação constrangedora. Me rejeitou. Fugiu correndo como se eu fosse um monstro. Isso não foi nada. Educado. O senhor que não foi educado? Respondi, sentindo a raiva começar a superar o medo. O senhor me assediou, me ameaçou. Disse que eu ia perder o emprego se não fizesse o que o senhor queria. Eu estava bêbado. Não pensei direito no que estava dizendo. Mas a oferta ainda vale. Ele encostou na mesa, os olhos fixos em mim. Eu posso te dar coisas, Cristina. Dinheiro extra, presentes, roupas bonitas. Posso até alugar um apartamento melhor para você e seus filhos. Tudo que você precisa fazer é ser gentil comigo. Me dar um pouco de atenção quando eu precisar. Senti náusea subir pela garganta. O senhor quer me comprar. Não é comprar, é um acordo. Você me dá algo que eu preciso, eu te dou algo que você precisa. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo menos a sua esposa. Todo mundo menos eu, que vou ter que viver com essa vergonha, com esse peso na consciência. Ele deu a volta na mesa, começou a se aproximar de mim. Minha esposa não precisa saber de nada. E vergonha? Vergonha é passar necessidade. Vergonha é não conseguir dar uma vida digna para seus filhos. Eu tô te oferecendo uma solução, Cristina. Uma forma de melhorar de vida sem ter que ralar tanto. Prefiro ralar, disse, e comecei a andar em direção à porta. Ele me segurou pelo braço. Não tão rápido, a gente ainda não terminou de conversar. Me solta. Falei, tentando me desvencilhar. Ou o quê? Você vai gritar? Vai contar para minha esposa? Ele apertou o aperto. Quem você acha que ela vai acreditar? Na empregada pobre e desesperada? Ou no marido que paga todas as contas dela? Nesse momento, a porta se abriu. E era Dona Elisa. Ela parou, olhou para nós dois, para a mão do marido no meu braço, para a minha expressão de pânico, e seus olhos se estreitaram. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou a voz gelada. Dr. Fernando me soltou imediatamente, deu um passo para trás. Nada, querida. Só estava pedindo para a Cristina limpar meu escritório hoje. Dona Elisa não era boba. Ela viu através da mentira. Viu a verdade escrita em nossos rostos. Cristina, pode ir para a cozinha. Eu e meu marido precisamos conversar. Saí correndo, aliviada, mas também apavorada. Porque agora ela sabia.
E eu não tinha ideia do que ia acontecer depois. Fiquei na cozinha com as mãos tremendo, ouvindo as vozes abafadas vindas da sala de jantar. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era claro. Dona Elisa estava furiosa. A voz dela subia e descia, cortante como vidro, quebrado. A voz do Dr. Fernando era mais baixa, defensiva, tentando acalmar, explicar. Eu sabia que ele estava mentindo, distorcendo a história, jogando a culpa em mim. Depois de uns 20 minutos que pareceram uma eternidade, ouvi passos no corredor. Era Dona Elisa. Ela entrou na cozinha, fechou a porta atrás de si e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Raiva, pena, desprezo. Senta, ela ordenou, apontando para uma das cadeiras da mesinha onde eu costumava fazer as refeições. Sentei, as pernas bambas. Ela ficou de pé, os braços cruzados, me olhando de cima. Eu sei o que meu marido tentou fazer com você, ela disse, a voz controlada, mas com uma tensão por baixo. Não é a primeira vez, e provavelmente não vai ser a última. Ele tem um problema que eu venho tentando ignorar há anos. Sinto muito, senhora, consegui dizer. Eu não fiz nada para encorajar. Eu só quero trabalhar, sustentar meus filhos, não quero confusão. Ela levantou, a mão me interrompendo. Eu acredito em você. Eu sei como ele é. Mas preciso que você entenda uma coisa, Cristina. Ela se inclinou, o rosto perto do meu. Esse casamento é tudo o que eu tenho. É minha segurança, minha posição social, minha vida inteira. Eu não vou me divorciar. Não vou destruir minha família por causa das fraquezas dele. Então você vai continuar trabalhando aqui, vai continuar fazendo o seu trabalho, mas vai manter distância dele. Entendeu? Entendi, senhora. Mas e se ele tentar de novo? Então você vem me contar. Imediatamente. E eu vou resolver. Do meu jeito. Ela se afastou, foi até a janela, olhou para o jardim lá fora. Eu vou aumentar seu salário. Mais R$ 500 por mês. Considere isso um bônus por ter que lidar com essa situação desagradável e também como um incentivo para você manter a boca fechada sobre o que aconteceu. Ninguém precisa saber. Nem meus filhos, nem seus conhecidos, ninguém. R$ 3.000 por mês. Era mais do que eu jamais tinha ganhado. Era a diferença entre apenas sobreviver e ter uma vida um pouco mais confortável. Mas também era dinheiro sujo. Era pagamento para manter um segredo, para ser cúmplice de algo errado. Tá bom, senhora, falei, porque não tinha escolha, porque a necessidade era maior que a moral. Ótimo. Ela se virou, já voltando à sua persona de patroa distante. Agora volte ao trabalho. E Cristina, obrigada por não ter causado um escândalo, por ter sido discreta, depois que ela saiu. Eu fiquei ali sentada, sentindo uma mistura de alívio e nojo de mim mesma. Tinha acabado de vender meu silêncio por R$ 500. Tinha concordado em fingir que nada tinha acontecido, em continuar trabalhando naquela casa onde eu não me sentia segura, onde a qualquer momento podia acontecer algo pior. Mas quando cheguei em casa naquela noite e contei para minha mãe sobre o aumento, vi a alegria no rosto dela e consegui me convencer de que tinha feito a escolha certa. Com R$ 3.000 por mês, a gente podia finalmente respirar um pouco. Podia comprar roupa nova para as crianças, talvez até fazer um passeio nos finais de semana. A vida não precisava ser só trabalho e contas. Os dias seguintes foram estranhos. Dr. Fernando me evitava. Quando cruzávamos nos corredores, ele desviava o olhar, acelerava o passo, como se eu fosse um fantasma. Dona Elisa voltou ao seu estado normal de indiferença educada. E a vida na casa continuou, com sua rotina, previsível, suas regras não ditas, suas aparências mantidas. Mas eu percebia as rachaduras. Via o jeito como Dona Elisa olhava para o marido durante as refeições, com uma mistura de desprezo e resignação. Via como o Leonardo se encolhia quando o pai entrava no cômodo. Via como Mariana buscava a atenção de formas cada vez mais extremas, pintando o cabelo de azul, usando roupas provocativas, chegando tarde em casa.
Uma tarde, eu estava passando roupa na lavanderia quando ouvi vozes altas vindo do quarto do casal. Não era minha intenção espiar, mas as vozes estavam tão altas que era impossível não ouvir. Era Dona Elisa e o Dr. Fernando brigando. Você acha que eu sou cega, Fernando? Acha que eu não sei das suas saídas à noite, dos seus telefonemas escondidos, dos gastos no cartão de crédito em hotéis e restaurantes caros? Você tá vendo coisas que não existem, Elisa. Tudo isso é trabalho, reuniões, negócios. Negócios? Que tipo de negócio você faz num motel da zona leste? Ela gritou, e eu ouvi algo se quebrar. Eu encontrei os recibos, Fernando, no bolso do seu terno. Você nem teve o cuidado de esconder direito. Silêncio. Depois, a voz dele, mais baixa, perigosa. Você fica xeretando minhas coisas agora? Eu xereto o que eu quiser. Essa casa é minha também. Esse dinheiro é meu também. E esse casamento, por mais farsa que seja, ainda é meu. Então, o que você quer, Elisa? Quer se divorciar? Quer dividir tudo ao meio? Quer ver seu nome na boca de todo mundo? Ser a coitadinha que foi traída pelo marido? Eu quero que você tenha vergonha na cara. Ela estava chorando agora. Eu ouvia pela voz embargada. Eu quero que você lembre que um dia me amou, que a gente construiu uma vida juntos, que a gente tem filhos que precisam de um exemplo de pais decentes. Aquilo não é mais possível, Elisa. A gente mudou. Eu mudei. Você mudou. A gente tá junto apenas por conveniência. Nada mais. Ouvi a porta do quarto se abrir com força, passos rápidos no corredor. Dona Elisa passou pela lavanderia sem me ver, o rosto vermelho, as lágrimas escorrendo, e trancou-se no banheiro social. Eu fiquei ali, fingindo estar concentrada nas roupas, mas com o coração apertado. Porque no fundo, mesmo com tudo, eu sentia pena dela. Pena daquela mulher que tinha tudo e não tinha nada. Naquela noite, enquanto eu preparava o jantar, Mariana entrou na cozinha, sentou no balcão, balançando as pernas, me observando cortar os legumes. Cristina, você acha que meus pais vão se separar? Ela perguntou de repente. Eu não sei, Mariana. Não é minha posição opinar sobre isso. Mas se você fosse minha mãe, você se separaria de um homem que te trai? Parei de cortar, olhei para ela. Sua mãe sabe disso? Todo mundo sabe. Ela deu de ombros. As empregadas que trabalham aqui comentam. As amigas da minha mãe cochicham quando acham que ninguém tá ouvindo. Até o Leonardo sabe. A gente só finge que não sabe porque é mais fácil assim. Respirei fundo. Se eu fosse sua mãe, acho que dependeria de muitas coisas. De quanto amor ainda sobrou. De se vale a pena lutar. De se as crianças vão sofrer mais com a separação ou com os pais juntos, mas infelizes. E você? Você já foi traída? Já? Pelo meu ex-marido. E foi por isso que eu me separei. Valeu a pena? Pensei na pergunta. No sofrimento do divórcio, na dificuldade financeira, nas noites chorando. Mas também pensei na liberdade, na paz, na possibilidade de recomeçar. Valeu, porque eu mereço mais. E seus pais também merecem. E você e seu irmão merecem pais que sejam felizes, juntos ou separados. Mariana assentiu, pensativa. Odeio esse clima na casa. Odeio fingir que tá tudo bem. Odeio ver minha mãe infeliz e meu pai nem aí. Eu sei. Mas não é culpa sua. Nada disso é culpa sua. Ela pulou do balcão, veio até mim e me abraçou. Foi rápido, inesperado, mas genuíno. Obrigada, Cristina, por não me tratar como criança boba, por ser honesta. Quando ela saiu, fiquei ali parada, surpresa com aquele gesto de afeto. Aquela menina que no começo me tratava como lixo, agora me via como alguém em quem podia confiar. Era estranho como as coisas mudavam, mas as coisas estavam prestes a mudar ainda mais. Porque 2 semanas depois, Dona Elisa me chamou no escritório dela, fechou a porta, mandou eu sentar e então tirou uma pasta de uma gaveta. Cristina, eu preciso da sua ajuda, ela disse, abrindo a pasta. Aqui dentro tem recibos, extratos de cartão, registros de ligações telefônicas. Tudo o que eu consegui coletar sobre as atividades do meu marido. Eu quero o divórcio,
mas quero sair por cima. Quero ficar com a guarda dos meus filhos, com metade do patrimônio, com uma pensão que me permita manter meu padrão de vida. E como eu posso ajudar, senhora? Ela me olhou nos olhos. Você pode testemunhar, pode contar em juízo sobre o assédio que sofreu dele, pode confirmar o caráter dele, o tipo de homem que ele é, com seu testemunho junto com essas provas. Eu tenho um caso forte, senti o sangue gelar. Testemunhar, em juízo, expor toda aquela história humilhante para um tribunal, para advogados, para um juiz, ter meu nome associado a um escândalo de traição e assédio. Eu não sei se consigo fazer isso, senhora. Eu tenho filhos, tenho reputação a zelar. Não quero ser conhecida como a empregada que foi assediada pelo patrão. Ela fechou a pasta com força. Eu vou te pagar R$ 10.000, só para você testemunhar, dizer a verdade sobre o que aconteceu. Mais nada. R$ 10.000. Era quase 4 meses de salário. Era dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento pequeno, para sair do aluguel, para ter algo meu. Mas também era me vender de novo. Era transformar meu sofrimento em mercadoria. Preciso pensar, senhora. Você tem 3 dias. Ela se levantou, dando a conversa por encerrada. Depois disso, vou procurar outra pessoa para me ajudar. E você... Bem, você provavelmente vai precisar procurar outro emprego, porque quando o divórcio for oficial, essa casa vai ser vendida. E eu não vou mais precisar de empregada. A ameaça estava clara. Ou eu ajudava ela ou perdia tudo. Era chantagem emocional, manipulação, mas era real. E eu tinha 3 dias para decidir o que era mais importante. Minha dignidade ou minha sobrevivência. Passei aqueles 3 dias em agonia. Não conseguia comer direito, não conseguia dormir. Apenas ficava remoendo a decisão que precisava tomar. R$ 10.000 e a humilhação pública, ou minha dignidade e o desemprego. Não havia escolha boa. Havia apenas escolhas ruins e escolhas piores. Conversei com minha mãe. Contei tudo, cada detalhe que tinha escondido até então. O assédio do Dr. Fernando, a proposta da Dona Elisa, a ameaça velada de demissão. Ela me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais tenso, e quando terminei, ela segurou minhas mãos com força. Filha, você não pode fazer isso. Não pode se expor dessa forma. Quando essa história sair, e ela vai sair, porque essas coisas sempre saem, você vai ser julgada. Vão falar que você provocou, que você queria chamar a atenção do patrão, que você é interesseira. Vão destruir sua reputação. E depois, como você vai arrumar outro emprego? Quem vai querer contratar a empregada que testemunhou contra o patrão? Mas, mãe, se eu não fizer isso, ela vai me mandar embora de qualquer jeito. E onde mais eu vou ganhar 3.000 por mês? Como eu vou pagar nossas contas? A gente dá um jeito. Sempre deu. Ela apertou minhas mãos. Você volta a fazer faxina em várias casas, igual antes. Eu arrumo uns bicos de costura. A gente aperta o cinto, mas a gente sobrevive. Com a dignidade intacta. Mas R$ 10.000, mãe. R$ 10.000 que a gente podia usar para sair do aluguel, para ter algo nosso, para dar estabilidade para as crianças. Dinheiro sujo não traz paz, Cristina. Você sabe disso. E essa história toda vai te perseguir pelo resto da vida. Vale a pena? Eu não sabia. Honestamente, não sabia. No segundo dia, procurei a Rosilene, uma amiga da igreja que também trabalhava como doméstica. A gente se encontrou num café perto da rodoviária e eu desabafei tudo. Ela me ouviu, bebendo seu café com leite, e quando terminei, ela balançou a cabeça. Olha, Cristina, eu entendo sua situação. Deus sabe que entendo. Mas já vi essa história antes. Patroa querendo usar empregada como arma contra marido infiel. No final, os dois se reconciliam e quem se dá mal é a empregada. Você fica queimada, sem emprego, sem referência, com fama de fofoqueira e interesseira. Não entra nessa. Mas ela disse que vai me pagar, que vai me ajudar, ela vai te usar e depois que conseguir o que quer, vai te descartar como papel usado. Rosilene pegou minha mão por cima da mesa. Você é nova ainda. Tem 30 anos.
Tem uma vida inteira pela frente. Não estraga seu futuro por R$ 10.000, porque esse dinheiro vai acabar, mas a mancha na sua reputação vai ficar para sempre. Voltei para casa mais confusa do que nunca. 2 pessoas que eu respeitava, 2 pessoas com experiência de vida, me dizendo a mesma coisa: não faça, não vale a pena. Mas a necessidade gritava mais alto. A conta de luz atrasada, o aluguel que vencia na semana seguinte, os sapatos furados do Rafael que precisavam ser trocados. Como ignorar tudo isso? No terceiro dia, cheguei na casa dos Almeida, decidida a dar minha resposta para Dona Elisa. Tinha pensado a noite inteira e chegado a uma conclusão. Ia recusar, ia manter minha dignidade, mesmo que significasse voltar à estaca zero. Mas quando entrei na casa, percebi que algo estava diferente. Havia um clima tenso no ar, um silêncio pesado. Leonardo estava na sala, sentado no sofá com o rosto entre as mãos. Mariana estava no canto, abraçando os joelhos, os olhos vermelhos de chorar, e havia vozes furiosas vindo do andar de cima. O que aconteceu? Perguntei baixinho para Leonardo. Meu pai chegou de madrugada, bêbado. Minha mãe estava esperando ele. Eles começaram a brigar e dessa vez foi diferente. Ele levantou a cabeça e eu vi medo nos olhos dele. Ele bateu nela, Cristina. Pela primeira vez em todos esses anos, ele levantou a mão para ela. Meu sangue gelou. Onde ela está agora? No quarto, trancada. Ele está tentando arrombar a porta. Subi as escadas correndo, sem pensar nas consequências. Cheguei no corredor do segundo andar e vi Dr. Fernando socando a porta do quarto, gritando: "Abre essa porta, Elisa! Abre agora ou eu derrubo!" "Dr. Fernando, pare com isso!" Gritei e ele se virou para mim, o rosto vermelho de raiva e álcool. "Você não se mete nisso! Isso é entre eu e minha esposa!" "Ela tá machucada. Deixa ela em paz." Ele deu um passo na minha direção e pela primeira vez senti medo real. Não medo de assédio, mas medo físico, medo de violência. "Ou você sai da minha frente, ou eu te faço sair." Nesse momento, a porta do quarto se abriu. Era Dona Elisa. Ela estava com o rosto inchado, um olho roxo, o lábio cortado, sangrando. Nas mãos, ela segurava um telefone. "Acabei de ligar para a polícia," ela disse, a voz trêmula, mas firme. "Eles já estão a caminho. E dessa vez, Fernando, você foi longe demais. Dessa vez tem testemunhas." Ela olhou para mim. Cristina viu. Leonardo e Mariana ouviram. "Você acabou de perder tudo." Dr. Fernando empalideceu. "Você não faria isso. Você não ia me expor dessa forma. Não ia destruir nossa família. Você destruiu nossa família no momento em que levantou a mão para mim." Ela limpou o sangue do lábio com as costas da mão. "Agora sai da minha frente, antes que eu também seja acusada de agressão." Ele hesitou, olhou para mim, para a esposa, e então deu meia volta e desceu as escadas. Ouvimos a porta da frente bater com força, o carro ligando, os pneus cantando na saída. Dona Elisa desabou. Literalmente desabou no chão, começando a chorar convulsivamente. Eu me ajoelhei ao lado dela, não sabendo o que fazer, como ajudar. Ela agarrou minha mão com força. "Obrigada. Obrigada por ter subido. Obrigada por não ter fugido." A polícia chegou 15 minutos depois. 2 policiais, um homem e uma mulher, que ouviram a história de Dona Elisa, fotografaram as marcas no rosto dela, fizeram perguntas, anotaram tudo num relatório. Eles me pediram para também prestar depoimento como testemunha e eu contei o que tinha visto. Não mencionei o assédio, não mencionei nada, além do que tinha acontecido naquela manhã. Mas Dona Elisa mencionou. Ela contou tudo: o assédio, as traições, os anos de abuso psicológico. A policial mulher olhou para mim com compaixão. "Você quer também registrar queixa pelo assédio? Temos como formalizar isso agora." Olhei para Dona Elisa, para aquela mulher quebrada no sofá, com o rosto machucado, a vida despedaçada, e tomei minha decisão. Quero sim, quero registrar tudo. Passamos as próximas 2 horas na delegacia.
Dona Elisa com seus filhos, eu sozinha, todos prestando depoimentos, todos expondo os podres daquela família que de fora parecia perfeita. Mariana chorava sem parar, Leonardo estava em choque, e Dona Elisa oscilava entre raiva e desespero. Quando finalmente saímos de lá, o sol já estava se pondo. Dona Elisa me chamou de canto, longe dos filhos. Cristina, sobre a proposta que eu fiz, ela começou, mas eu a interrompi. Não precisa mais me pagar, senhora. Eu vou testemunhar. Não por dinheiro, mas porque é certo. Porque outras mulheres também foram vítimas dele, e alguém precisa pará-lo. Ela me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, de quem está se afogando e encontrou uma tábua de salvação. Eu te devo tanto, não sei como vou te retribuir. Me mantenha empregada até o processo terminar. É tudo que eu preciso. Ela concordou. E nos meses seguintes, nossa rotina mudou completamente. Dr. Fernando foi proibido de se aproximar da casa. Tinha uma medida protetiva e, se violasse, seria preso. Ele alugou um apartamento e de lá tentava negociar o divórcio através dos advogados. Mas Dona Elisa não cedia. Queria tudo: a casa, a guarda dos filhos, metade dos negócios, pensão vitalícia. O processo foi longo, cansativo, humilhante. Tive que testemunhar em juízo, contar para estranhos sobre o assédio, sobre as ameaças, sobre o medo que senti. Os advogados do Dr. Fernando tentaram me desacreditar, insinuaram que eu tinha provocado, que eu era interesseira, que estava inventando história para ajudar Dona Elisa. Mas eu mantive minha versão, porque era verdade. E porque outras empregadas que tinham trabalhado naquela casa antes também vieram dar testemunho. Éramos 4 ao todo. 4 mulheres que ele tinha assediado, ameaçado, tentado comprar com dinheiro e promessas. A imprensa pegou a história. Empresário conhecido acusado de assédio e violência doméstica. Meu nome não foi divulgado, mas meu rosto sim, borrado nas fotos, mas ainda reconhecível. E as pessoas começaram a falar, no meu bairro, na igreja, no mercado. Olha, é ela, a empregada que denunciou o patrão. Será que é verdade? Será que ela não está inventando para ganhar dinheiro? Foi doloroso, mais doloroso do que eu imaginava. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava do rosto machucado da Dona Elisa, das lágrimas da Mariana, do medo no olhar do Leonardo, e continuava. No final, Dona Elisa ganhou. Ganhou a casa, a guarda, metade de tudo. Dr. Fernando foi condenado a pagar pensão e ficou com restrição de aproximação por 5 anos. Perdeu a reputação, perdeu contratos importantes, a construtora dele quase foi à falência. E eu? Eu continuei trabalhando na casa. Mas agora era diferente. Dona Elisa me tratava com respeito genuíno, quase como amiga. As crianças me viam como alguém que tinha protegido a família deles. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me sentia orgulhosa de mim mesma. Mas ainda faltava lidar com as consequências do que tinha feito. E elas estavam apenas começando. Depois que o processo terminou, a vida começou a tomar um novo rumo, mas não foi fácil. O escândalo tinha abalado não apenas a família Almeida, mas também tinha me marcado de formas que eu não esperava. As pessoas no meu bairro me olhavam diferente. Alguns com admiração, outros com desconfiança, muitos com pena. Eu tinha me tornado aquela mulher, a empregada corajosa que tinha denunciado o patrão poderoso. Era uma marca que eu ia carregar para sempre. Minha mãe tinha razão sobre uma coisa. Arranjar outro emprego se tornou praticamente impossível. Quando eu entregava meu currículo em outras casas, as patroas faziam aquela cara de reconhecimento. Ah, você é a Cristina, aquela da reportagem. E então vinham as desculpas. Já preenchemos a vaga. Vamos te ligar se surgir algo. Não é exatamente o perfil que procuramos. Tradução. Não queremos uma empregada que pode nos processar, que pode expor nossos segredos, que pode virar nosso marido contra nós. Dona Elisa percebia minha angústia.
Ela tinha me mantido empregada como prometido e depois do divórcio me deu um aumento significativo. R$ 4.000 por mês, mais do que eu poderia ganhar em qualquer outro lugar. Mas eu via que ela também carregava a culpa. Sabia que minha participação no processo tinha me custado oportunidades futuras e tentava compensar com salário e benefícios. Um dia, uns 6 meses depois do fim do processo, ela me chamou para conversar no escritório que antes era do Dr. Fernando. Agora era dela, redecorado com cores mais suaves, plantas, fotos das crianças. Cristina, senta. Preciso conversar com você sobre algo importante. Ela parecia nervosa, o que era raro. Eu tô pensando em vender essa casa. É grande demais para mim e as crianças. Tem muitas memórias ruins. Quero recomeçar num lugar menor, mais aconchegante. Meu coração apertou. Entendo, senhora. E quanto a mim? Eu queria te fazer uma proposta diferente. Ela se inclinou para a frente. Eu vou abrir um pequeno negócio, uma loja de roupas infantis. Sempre foi um sonho meu, mas nunca tive coragem de fazer. Agora, com o dinheiro do divórcio, com minha independência, eu quero tentar e queria que você fosse minha sócia. Eu? Sócia? Fiquei sem palavras, mas eu não entendo nada de comércio, de roupas, de administração. E eu entendo? Ela sorriu. A gente aprende juntas. Você investe seu tempo e trabalho, eu investo o capital inicial. A gente divide os lucros. 50% para cada. Você não precisa ser empregada para sempre, Cristina. Você merece mais. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era mais do que uma oferta de trabalho. Era uma oportunidade de mudar de vida, de virar dona do meu próprio destino. Por que você está fazendo isso por mim? Consegui perguntar. Porque você me salvou. Ela segurou minha mão. Você podia ter ficado calada, podia ter fugido, podia ter escolhido o caminho mais fácil. Mas você ficou. Você testemunhou. Você me deu forças para lutar. E agora eu quero te dar algo em troca. Uma chance, uma oportunidade de ser mais do que o mundo espera que você seja. Aceitei. Como eu poderia recusar? Passei os meses seguintes aprendendo tudo sobre o negócio. Dona Elisa, que agora insistia que eu a chamasse de Elisa, sem o dona, me ensinou sobre fornecedores, sobre margens de lucro, sobre atendimento ao cliente. Visitamos lojas, fizemos cursos rápidos, lemos livros sobre empreendedorismo. E em menos de 1 ano, abrimos nossa loja. Pequena, num shopping popular, mas era nossa. Os primeiros meses foram difíceis. O movimento era fraco. As vendas não cobriam nem o aluguel do espaço. Pensei várias vezes que tínhamos cometido um erro, que eu deveria ter ficado no que conhecia, no trabalho de empregada doméstica. Mas Elisa não desistia. Ela investia em propaganda, em redes sociais, em promoções. E aos poucos, a clientela começou a aparecer. Minhas filhas, o Rafael e a Juliana, já adolescentes agora, ficaram orgulhosos. Minha mãe, vendo a vida dela melhorar, chorava de alegria. Saímos da casa alugada e compramos um apartamento pequeno, mas nosso. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo que ninguém podia tirar de mim. Mas a história com a família Almeida não tinha terminado completamente. Leonardo entrou na faculdade de psicologia. Ele me disse que queria entender famílias, traumas, ciclos de violência. Queria ajudar outras pessoas a não passarem pelo que ele passou. Mariana, que tinha virado uma adolescente rebelde e difícil depois de tudo, começou a fazer terapia e aos poucos foi se acalmando. Ela vinha na loja às vezes, ajudava a organizar as roupas, conversava comigo sobre a vida. Você me salvou também, sabe? Ela me disse um dia. Se você não tivesse subido aquela escada, se não tivesse ficado ali, acho que eu teria feito alguma besteira. Estava pensando em fugir de casa, em me machucar, em desistir de tudo. Mas você mostrou que dá para ser forte, que dá para enfrentar os monstros e sobreviver. Quanto ao Dr. Fernando, soube por Elisa que ele tinha se mudado para o interior. Tinha vendido a parte dele na construtora, tinha casado de novo, dessa vez com uma mulher mais jovem.
Tentou reconstruir a vida longe dos olhares julgadores da capital. Nunca mais tive contato com ele. E não queria ter. A loja cresceu. Em 3 anos, abrimos uma segunda unidade. Em 5, uma terceira. Eu, que mal tinha terminado o ensino médio, que tinha passado a vida limpando casas alheias, agora era empresária. Tinha funcionárias trabalhando para mim, pagava impostos, tinha contador, tinha plano de saúde particular para minha família. Elisa continuou sendo minha sócia e amiga. Ela nunca casou de novo. Dizia que tinha aprendido a gostar da própria companhia, da liberdade de não ter que prestar contas a ninguém. Os filhos dela cresceram, foram para a faculdade, começaram suas próprias vidas e ela se dedicou aos negócios e a uma fundação que criou para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Você inspirou isso, ela me disse quando inauguramos a sede da fundação. Você me mostrou que a gente pode ser mais forte do que imagina, que a gente pode transformar dor em propósito. Hoje, aos 61 anos, quando olho para trás, vejo uma jornada que nunca imaginei viver. Vejo a menina pobre que se casou jovem, que teve filho cedo, que se divorciou e teve que reconstruir tudo do zero. Vejo a mulher que aceitou um emprego numa casa rica, que foi assediada, ameaçada, mas que encontrou coragem para dizer não, para enfrentar, para testemunhar. Não foi fácil. Teve noites que eu chorei, que quis desistir, que achei que não ia aguentar. Teve momentos em que o julgamento das pessoas pesava tanto que eu mal conseguia respirar. Teve dias em que o medo era tão grande que eu tremia só de pensar em sair de casa. Mas eu não desisti. E sabe por quê? Porque eu tinha meus filhos me olhando. Porque eu tinha minha mãe me apoiando. Porque eu tinha outras mulheres, como as empregadas que também sofreram com o Dr. Fernando, contando comigo para expor a verdade. E porque, no fundo, eu sabia que merecia mais. Merecia respeito, dignidade. Uma vida onde eu não fosse apenas uma ferramenta, uma serviçal, uma propriedade. Meus filhos se formaram. Rafael é professor hoje, trabalha numa escola pública, ensina história para crianças da periferia. Juliana é enfermeira, cuida de idosos num hospital. Eles são pessoas boas, honestas, trabalhadoras, e quando olham para mim, vejo orgulho nos olhos deles. Orgulho não só do que eu conquistei materialmente, mas do que eu representei. Uma mãe que não se curvou, que lutou, que mostrou que é possível vencer mesmo quando tudo parece perdido. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, seja assédio no trabalho, seja violência em casa, seja qualquer situação onde você se sente presa, sem saída, eu quero te dizer uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Você tem o direito de dizer não, de denunciar, de buscar ajuda. E sim, vai ser difícil. Vai ter consequências, vai ter gente julgando, duvidando, tentando te desacreditar. Mas você não está sozinha. Existem leis que te protegem. Existem pessoas dispostas a te ajudar. Existem caminhos, mesmo quando parece que não há nenhum. E mais importante, você merece viver com dignidade. Merece trabalhar sem medo. Merece construir uma vida que seja realmente sua. Eu não sou heroína. Sou apenas uma mulher que fez o que precisava ser feito, que escolheu a verdade em vez do silêncio, que escolheu a coragem em vez da conveniência. E se eu conseguir, você também consegue. Hoje, quando passo na frente daquela casa no Morumbi, aquela casa enorme que foi vendida e agora pertence a outra família, eu não sinto mais medo. Não sinto raiva. Sinto apenas gratidão. Porque foi ali, naquele lugar de dor e humilhação, que eu descobri minha força. Foi ali que minha vida mudou. Foi ali que eu aprendi que limpar o chão não me fazia menos, que obedecer ordens não significava abrir mão da minha humanidade. E que quando alguém te diz limpa o chão e vai para o quarto depois, hoje você é toda minha. Você tem o direito, o dever de dizer não. E foi exatamente isso que eu fiz. Disse não. E mudei tudo. Lembre-se,
Você vale mais do que qualquer emprego, qualquer salário, qualquer ameaça. Sua dignidade não tem preço. Seu corpo é seu. Sua vida é sua. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirar isso de você. Seja forte, seja corajosa. E quando precisar, peça ajuda. Porque juntas a gente é mais forte. Juntas a gente transforma dor em luta e luta em vitória. Essa é minha história e espero que ela te inspire a escrever a sua, com coragem, verdade e esperança.